E o terceiro homem, ele oferece para seguir, igual o primeiro. Só que o terceiro é engraçado. Ele se oferece: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro, deixa eu despedir da minha família. Irmãos, o interessante é que esse aqui, ele impôs uma condição. Ele impôs uma condição para o Senhor. Quem segue é o discípulo. E o discípulo tem um mestre. Ele chegou para o mestre e falou assim: olha, eu vou, mas deixa eu primeiro fazer isso. Olha, eu vou, mas deixa eu primeiro fazer do meu jeito. Olha, eu vou, mas eu só vou quando isso e isso acontecer. Está errado. Desconfigura totalmente a relação de mestre e discípulo. Porque o Senhor é Ele. E o servo sou eu. É Ele que diz, irmãos, o que eu tenho que fazer. Então, esse que se ofereceu, esse terceiro, estabelecendo condições, mas permita, ele mesmo se oferta, ele mesmo se oferece, mas ele escolhe como tem que ser. É como se ele escolhesse o programa. Olha, eu vou te seguir, mas o programa vai ser assim. Ó. Eu primeiro vou despedir da minha mamãe, depois do papai, depois eu vou dos meus tios, aí depois eu vou tentar aqui resolver. O chamado de Cristo é irresistível. O chamado de Jesus é real, mas é para viver sobre a palavra dele. Porque, irmão, já pensou se houvesse condições? Senhor, deixa eu te seguir, mas primeiro deixa eu fazer isso. Não, é incompatível. Não existe compatibilidade no crente que diz como tem que ser a sua vida. Não existe compatibilidade quando a pessoa que é crente, cristã, diz como vai viver a sua vida. Diante de Deus não existe compatibilidade. Porque é incompatível. A nossa vida tem que ser conforme Deus quer que seja, conforme a Bíblia diz. O nosso casamento tem que ser conforme a Bíblia diz. O nosso relacionamento entre iguais, irmãos, tem que ser conforme Deus ensina. O nosso relacionamento funcionário-patrão, patrão-funcionário tem que ser, e tudo está escrito. Não é como eu acho, não é como eu quero, é como Deus nos ensina. Ele te chama, irmãos, e o ato do primeiro passo do chamado é obediência. E essa obediência requer, às vezes, eu me livrar dos meus credos, das minhas certezas, das minhas crenças, e me encher dele. Ele entra em total contradição quando ele coloca essa condição. Ele se coloca à disposição de Jesus, mas ao mesmo tempo coloca algo entre Jesus e ele, mas deixa primeiro. Ele quer segui-lo, porém ele mesmo cria as condições para o discipulado, que isso também não existe. Ele quer estabelecer exigências e condições. O discipulado, irmãos, ele não é algo compreensível, viu? Não sei se você já orou a Deus e falou assim: Senhor, eu não entendo às vezes o teu agir na minha vida. Eu sei que tu estás agindo, mas eu não entendo. Porque realmente nós não compreendemos às vezes como as coisas acontecem. Pedro, ele estava certo que não ia negar Jesus. Mas ele estava certo na cabeça dele que ele ia morrer do lado de Jesus, que ninguém ia prender Jesus. Jesus olha para Pedro e fala: homem, hoje tu vai me negar 3 vezes. O que ele não olha para o André e fala, hein? Quando o André levanta: Senhor, hoje eu vou te buscar, hoje eu vou orar, eu vou jejuar. Aí ele olha para o pobre do André. Já faz um tempo que não jejua, né, André? Irmãos, nós não compreendemos, mas o que eu quero lhe dizer? Quando nós colocamos exigências, condições, esse discipulado se torna algo acessível e compreensível, a coisa que não é. O discipulado, o tratamento de Jesus na sua vida é algo que ele faz, não é acessível por nenhuma outra pessoa. E nenhum por um outro ser humano. O discipulado, irmãos, deixa de ser discipulado e se transforma num programa humano,
quando eu estabeleço a minha forma, as minhas regras, a forma que eu quero que as coisas aconteçam. Se você quer ser discípulo, aceite incondicionalmente a vontade de Deus na sua vida. Se você quer ser discípulo, aceite, mesmo que doa, aquilo que Deus quer que você faça. E às vezes Ele fala para a gente, Ele usa pessoas, Ele usa a palavra dEle quando você lê. Se você quer ser discípulo, aceite de maneira irrevogável aquilo que Ele diz. Não condicione aquilo que Ele te diz. Se você quer ser discípulo, não coloque interposições, coisas entre você e Jesus. A resposta de Jesus fala o que para aquele homem? Quem põe a mão no arado. O arado era um instrumento, uma máquina de cortar terra, que o povo usava muito na época para plantar as sementes. E se você soltar o arado olhando para trás, você pode perder o caminho da terra e estragar toda a terra e começar tudo de novo. Não podia se olhar para trás. Quando você começa a usar o arado, você tem que olhar para frente e segurar firme. E Jesus usa essa analogia para ensinar aqueles homens, olha, tu quer me seguir, mas tu quer por condições. Deixa eu te dizer um negócio. Aquele que começa a me seguir e olha para trás, que olha para as suas condições, que olha para a sua velha vida, que tem vontade de voltar, não é digno. Irmãos, Paulo, ele entendia muito isso bem. Ele entendia e ele escreve falando, olha, uma coisa eu faço, que eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão adiante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse alvo está na frente, esse alvo é Cristo, esse alvo é sua comunhão com Ele todos os dias, é o seu relacionamento com Ele. Portanto, meus irmãos, o discípulo, ele dá um passo. O discípulo dá determinados passos, só até um determinado momento. O discípulo precisa entender que quando ele dá esse passo, largando a rede, levantando da coletoria, deixando aquilo para trás, ele começa a viver uma nova existência. Entenda isso, me escute em nome de Jesus. Você tem uma velha vida que passou, uma existência antiga. Jesus, quando te chama, Ele te chama para uma nova existência. E essa nova existência vai ser conciliada com o discipulado. Não tem como nascer de novo e não ter comunhão com Jesus. Não faz sentido. Não tem como nascer de novo e não ter esse discipulado com Ele. A nova existência para Pedro foi largar as redes e começar a seguir. Para Mateus, deixou a coletoria. A partir do primeiro passo, escute isso. A partir do primeiro passo, você começa a ver que a fé é algo possível. Às vezes, oramos igual aquele homem, né? Eu creio, mas me ajuda na falta de fé. E eu tenho entendido, irmãos, esses últimos dias, que a fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos, ela é possível, ela é real, a partir do momento que você dá um passo em obediência a Ele. A fé é possível, porque é Ele que está te chamando. Pedro, quando anda sobre o mar, irmãos, naquela passagem, a Bíblia diz que eles estão atravessando ali aquele lugar e uma tempestade terrível. Jesus estava orando, eles já estavam longe, Jesus começa a andar sobre o mar, aí eles têm medo. É um fantasma, aquele medo, aquela gritaria. Aí Jesus fala, não temam, sou eu. Aí Pedro fala assim, se és tu, dize-me para ter contigo. Aí Jesus fala, vem. Irmãos, quando Jesus fala vem, Pedro começa a caminhar. Você entende? Pedro foi obediente e ele fez algo inacreditável. Porque a obediência é ligada exatamente à fé, ao chamado dele. Pedro não poderia pisar naquela água se Jesus não tivesse chamado. Por isso que ele fala, dize-me
diz para eu ir até o Senhor. Você precisa entender que a sua obediência vai ser ligada intimamente à fé que você tem em Cristo. Abraão é conhecido como o pai da fé. E por que ele é conhecido por isso? Porque ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu lá de Ur, lá de onde ele vivia, e do absolutamente nada, levou as coisas que tinha e foi embora. O chamado de Deus te leva a obedecer. Se você tem vivido uma vida de ausência de obediência a Deus, irmão, reflita. Jesus te chama para viver uma vida de fé e comunhão com Ele, irmãos. A palavra de Deus diz, Jesus ensinando os homens e orando, Jesus expulsando demônio, muitos milagres acontecendo. Jesus olha para os discípulos e fala, olha, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, dirão aos montes, saiam daí e se lancem no mar, e acontecerá. De maneira figurada, irmão, Jesus está querendo nos ensinar que a fé é a capacidade de tornar as coisas que não existem em realidade. Mas eu preciso obedecê-lo, eu preciso atendê-lo chamado, o contrário não é verdadeiro. Tem muita gente que quer o melhor de Deus, que quer viver as coisas maravilhosas de Deus, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, mas não querem obedecê-lo. Eu preciso ser obediente a Deus, porque Ele é o meu Senhor. Porque Ele é meu Deus, Ele me chamou, eu sou discípulo dEle, eu preciso segui-lo. E como que isso acontece? Eu não faço ideia. Porque não é revelado a nós, a gente só precisa ir, irmãos. Pisa na água, e Pedro pisou e não afundou. Como que isso aconteceu? A gente não entende, mas a gente crê, a gente obedece. Senhor, eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Ele te chama, irmãos, para andar, para seguir, e nada vai poder te impedir, nem mesmo a lei da gravidade, da física. Se Ele mandou, você vai. Se Ele chamou, você vai. No seu trabalho, na sua casa, em todo lugar. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Quando você se torna um crente, você se torna obediente, você crê, mas o contrário também é verdadeiro. Quando você crê, você também se torna obediente. A fé e a obediência, elas não podem andar separadas. Quando eu creio, eu me torno obediente. E eu sou obediente porque eu creio. Isso precisa estar muito ligado na nossa mente. Nós precisamos, irmãos, alterar o modo de existência hoje. Senhor, eu quero mudar a minha forma de existir. Como, pastor? Obedecendo a Deus. Só isso. E aí o Espírito Santo vai te dizer, Ele vai falar no teu coração hoje, amanhã, agora, quando a gente orar, quando você for dormir, não sei. Mas Ele vai te dizer. E o primeiro passo no caminho da obediência tem que ser dado, para que a fé não se transforme em algo somente de piedade, né? Tem muita gente que usa a fé pela fé. A fé pela fé é muito arriscado, é perigoso. Porque você usa da fé somente pela fé, se torna vazio, se torna sem propósito. A fé precisa trazer em mim algo que me gere a agir, a ser obediente a Ele. O primeiro passo exige que deixemos as redes, que saltemos do barco. O primeiro passo que eu posso dar exige que o jovem rico abandone as riquezas. Ele podia fazer. O primeiro passo exige que o mentiroso pare de mentir. Ele pode fazer. O primeiro passo exige que o adúltero pare de adulterar. Ele pode fazer. Essa obediência, ela pode ser feita quando Ele já me chamou. A fé, irmão, se torna possível nessa nova existência quando a obediência faz parte da sua vida.
Pedro, irmãos, para nós orarmos, não pode converter a si mesmo. Você não pode se converter. Mas Pedro podia largar as redes. Eu sei o que eu posso deixar. Eu sei o que Deus está mandando eu deixar para segui-lo firmemente. E eu posso fazê-lo. O alcoólatra pode renunciar ao álcool, o rico pode renunciar às suas riquezas, o amor a elas. Eles podem se libertar do álcool, da riqueza, mas eles não podem se libertar de si mesmos. Só quem nos liberta de nós mesmos, dos nossos pecados, de quem somos, é o sangue de Cristo em nós. É Jesus Cristo. Por isso que tem que haver comunhão. Senão, ser uma boa pessoa, por ser uma boa pessoa, piedosa, que doa, seria suficiente. E não precisaríamos de Cristo. Muito pelo contrário, precisamos desesperadamente da presença de Cristo. Pedro pediu, manda-me que eu vá contigo sobre as águas. Jesus falou, vem. Mateus 14, 28. Somente pela palavra de Cristo, irmãos, a nossa vida deve ser guiada. Se Jesus falar, vem, vai, para. E ele falou já a maioria das coisas aqui. Faça. Isso é ser discípulo. Isso é levar a sério a sua vida do chamado que Ele tem para ti. Vamos orar. Se você puder, fique de pé, em nome de Jesus.